Seja bem-vindo ao 17º vídeo da série Produção de A a Z. A ideia aqui é falar sobre vários aspectos dentro da produção musical para quem sabe dar um clique na sua cabeça e você dizer, é mesmo, tinha essa parte aqui que eu não tinha pensado, posso aplicar isso nas minhas produções. O assunto de hoje é acústica. Para que tratar a acústica? Eu tenho um curso de acústica, eu costumo falar para o pessoal que é o meu curso brócoli, né? Porque a mamãe fala que você tem que comer brócoli, que vai fazer bem, tem ferro e etc, mas você não quer comer, mas você precisa comer, entendeu? Ninguém quer saber de acústica, ninguém está preocupado com isso. Então deixa eu explicar o que é a acústica, tá? Primeiro de tudo. A acústica é como os sons se comportam em um determinado ambiente. Você já deve ter percebido que se você ouvir uma música no seu banheiro, você tem uma qualidade de som. Se você ouvir no seu carro, você tem outra. Se você ouvir na sua sala de estar, no seu quarto, cada lugar tem uma sonoridade característica, tá? Você tem um tipo de reverberação, tá? Que são pequenos delays, né? Pequenos ecos que acontecem e tal, em cada lugar. Alguns lugares são mais secos. O carro, por exemplo, costuma ser bem seco, ele tem um tratamento acústico dentro para que isso aconteça. O que acontece com a acústica? Tudo que você faz em termos de gravação ou em termos de mixagem vai passar pela acústica da sua casa, da sua sala. Tá? Pensa no seguinte, você vai gravar uma voz, você está gravando a sua voz e a acústica da sala ao mesmo tempo. Tá? Você está ouvindo uma música que você está mixando, você está ouvindo as suas caixas e a acústica da sala. Tá? Então a acústica sempre vai influenciar no seu resultado, para o bem ou para o mal. Normalmente para o mal, tá? Porque a gente tem salas sem tratamento, então a gente acaba tomando decisões erradas. Por exemplo, quer ver? Não só decisões, mas por exemplo, uma voz que você vai gravar. Se você tem a sala acontecendo, está indo para o microfone a sua voz, que nem aqui, eu estou falando, está indo minha voz para o microfone, e está indo a reverberação na sala. Mas eu tenho uns painéis aqui com lã de vidro e tudo mais que deixam essa sala mais seca, por isso que a minha voz está assim clara, definida, né? Mas se você não tem isso, tua voz vai bater na parede e vai voltar para o microfone. Essa voz que bate na parede e volta para o microfone, bate no teto, no chão, tudo, e volta para o microfone, ela volta atrasada em relação à voz original, tá? E isso pode causar pequenas diferenças de... Não, pequenas não, às vezes são grandes, tá? De equalização. Tá? Simplificando a história, tá? Ele volta fora de fase, tá? Volta atrasado, e isso pode fazer com que algumas frequências sejam atenuadas ou acentuadas. Então acontece muito de você gravar uma voz e você querer puxar brilho nela e ela fica estridente, ou você querer tirar o grave e ela fica magra, porque ela tem um negócio que chama combo filter, né? Que é o filter paint, que é assim, essa frequência aqui está acentuada, a frequência vizinha está atenuada, essa está acentuada, essa atenuada, então parece um pente quando você vê, né? Então isso acontece muito, né, com coisas que você grava com microfone. Pode ser um amplificador de guitarra, pode ser seu violão, sua voz, alguma coisa de percussão. Tá? Então a acústica influenciando na captação. Quando você fala da mixagem, o que acontece? O som também vem do falante e vem para o seu ouvido. Vai para a parede, volta para o seu ouvido. Esse som que vai para a parede e volta, também volta atrasado, também faz a mesma coisa. Pode te fazer ouvir frequências que não estão lá, tá? Ouvir frequências mais acentuadas do que deveriam, ou ouvir menos algumas frequências do que estão lá, tá? As frequências mais atenuadas. E isso te faz tomar decisões erradas. Tá? Então, o tratamento acústico é uma coisa essencial, tá? Faz muita diferença. Todo mundo que diz assim, não, eu trabalho aqui, eu não tenho um projeto de acústica, eu faço aqui na unha mesmo, tal. O cara tem que fazer, aí ele tem que ouvir no carro, voltar. Aí ele tem que ouvir na TV dele, voltar. Tem que ouvir no fone de ouvido, voltar. Tem que ouvir no celular, voltar. Entendeu? Porque você não tem uma clareza do que você está fazendo. Tá? Então a coisa está toda meio nebulosa. E você tem que fazer esse ping-pong maluco, que eu chamo, né, de ficar ouvindo em vários sistemas para você poder chegar num acordo. Então, assim, tratar a acústica da sala é uma coisa que faz muita diferença. Deixa eu falar no outro assunto aqui. Eu tenho um guia do equipamento para home studio que é gratuito. Tá? Esse guia do equipamento para home studio eu fiz com muito cuidado. É 1 hora de duração de vídeo em 10 vídeos. Tá? São 10 vídeos que somam 1 hora. Cada um falando de um tópico, tá? Sobre que tipo de computador comprar, que tipo de interface, que tipo de microfone, que tipo de software, tá? Que tipo de monitores, fones de ouvido, etc. Por que eu fiz esse guia? Porque hoje, se você pesquisar pela internet, você vai achar N soluções, tá? Você tem assim, sei lá, milhares de interfaces diferentes, milhares de microfones, e é muito mais fácil você sair com dúvidas do que com certezas quando você vai se informar. Lá eu falo bem objetivamente,
tá? Para você comprar o equipamento que você precisa de acordo com a sua necessidade. Se você é um cantor que quer gravar sua música, você precisa de um determinado tipo de equipamento. Se você é um baterista que quer gravar sua bateria acústica, você precisa de outro tipo de equipamento, etc. Tá? Então, nesse guia tá tudo esmiuçadinho ali. Ele é gratuito, como eu falei. Ele está aqui na descrição, o link dele, ou então na minha bio, tá? Então aproveite. Deixa eu falar de duas coisas a respeito de acústica. Primeiro eu quero falar sobre isolamento acústico. Tá? Tem um cabelinho que tá me incomodando aqui, peraí. Sumiu? Tava no óculos? Sumiu. Tá. Primeiro eu quero falar sobre isolamento acústico. O nome correto é atenuação acústica, tá? Porque não tem como você isolar uma sala. Se cair uma bomba, se cair um prédio do lado da tua casa, você vai ouvir dentro da sua sala, mesmo que você tenha um tratamento acústico. Então você vai atenuar a influência dos sons que vem de fora para a tua sala e que vem da sua sala para fora. Tá? Então é o que vai fazer com que o cachorro do teu vizinho não entre na sua gravação e com que você não atrapalhe o seu vizinho quando você está gravando a sua voz, a sua guitarra, a sua bateria, etc. Para esse tipo de coisa, existem vários tipos de tratamento. Geralmente se trata muito com paredes duplas. Tá? É muito comum você ter, por exemplo, uma parede aqui eu tenho 2 camadas de drywall, depois eu tenho lã de rocha e depois vem a parede normal, tá? Porque você tem uma atenuação quando vai para o drywall, uma atenuação quando vai para o segundo drywall, mais atenuação quando vai para a lã de rocha, aí bate na parede, vai voltar, vai fazer todo esse percurso de novo. Então essa onda sonora ela perde muita energia, tá? Então você perde muita coisa, você não tem tanto retorno disso. Isso eu estou falando de paredes e teto, tá? O teto também é tratado dessa forma aqui. O chão, você tem uma coisa chamada vibração mecânica. Isso aí é complicado. Quando você tem um baterista tocando, você mora num prédio, o cara tocando no andar de cima, o pedal, né, o pé do pedal, você ouve tudo. Porque o som, ele vibra pela estrutura do prédio e vem para você. Eu estou tentando falar de uma forma bem simples aqui, tá? E ele vem para você. Então você tem que fazer algum tipo de atenuação com borracha, com lã de vidro mesmo, lã de rocha, alguma coisa assim, para você construir um chão falso, tá? Para atenuar essa vibração mecânica. Então, basicamente, o que você faz é desacoplar as coisas, tá? Então, com isso, você vai ter esse isolamento. Não pode ter uma janela, por exemplo, qualquer janela que você tiver que tiver aberta, tá? A janela aberta ela vai fazer com que o som de fora entre e o som de dentro saia. Por mais que você tenha se preocupado com todas as paredes, se tem uma janela, dançou. Tá? Então, se você vai ter uma janela, vai ter que ser uma janela acústica, tá? Que são 2 vidros de espessuras diferentes e tudo mais. Tem todo um conhecimento ali para fazer a coisa, mas vai ter que ser uma janela acústica que não vai ser aberta normalmente. Se tem uma porta, também tem que ser uma porta acústica, uma porta que tenha uma massa grande, entendeu? Para não deixar passar o som de fora para dentro e de dentro para fora, tá? Então, essa é uma parte de acústica que normalmente as pessoas pensam. E muita gente confunde as coisas, muita gente usa material de tratamento acústico pensando que vai melhorar o isolamento. Tá? Eu vou falar de tratamento daqui a pouquinho. Deixa eu falar de uma outra coisa aqui, eu quero falar do Clube do Onhaia. O Clube do Onhaia é uma forma de você contribuir com uma pequena graninha ali por mês para eu poder manter esses vídeos funcionando. Tá? Não parece, mas dá um trabalhinho fazer isso daqui. Em troca eu te dou vários cursos sobre produção musical. Você vai ter acesso a uma área restrita, onde você tem o comprimindo, onde eu te explico compressão em detalhes, tá? Explico como você operar diversos tipos de compressores diferentes, para que serve cada controle, tá? Para não ficar aquela coisa de você abrir um compressor e falar, eita, o que é isso, sabe? Mesma coisa com equalizando, que eu faço isso com equalizadores. Tenho mixando, onde eu mixo uma música primeiro numa mesa analógica, depois eu mixo no computador e mostro a diferença dos 2 sistemas, tá? É muito legal, além de vários outros materiais assim. Também vou deixar o link aqui na descrição ou então na minha bio. Deixa eu falar agora sobre o tratamento. O que acontece? Muita gente compra, por exemplo, Sonex. Sonex é aquela espuma que ela tem, é toda cheia de ranhuras, né? Você já deve ter visto em algum lugar, e o cara coloca Sonex na sala inteira, pensando, vou tocar minha bateria aqui, o meu vizinho não vai ouvir. Não tem isso. O que faz o som não vazar é massa. Tá? Você precisaria ter parede dupla, ter alguma coisa desse tipo. E como eu falei, desacoplar do chão. Isso é isolamento. Então a pessoa está usando uma coisa para tratamento acústico pensando em isolamento. Está tudo errado. Tudo errado. E aí o que acontece? A sala com esse Sonex trata média alta para alta só. Então o grave continua passando para fora, sabe? Dentro da sala fica uma coisa engraçada, porque onde tem acúmulo de grave, continua tendo acúmulo de grave, mas o agudo e o médio agudo são atenuados, então fica a sala toda torta. Toda torta. Não que não seja bom o Sonex, em alguns casos tá? Dependendo do lugar que você está, do lugar que você coloca, faz sentido, tá? Mas a atenuação, o que é? Por exemplo, aqui eu tenho os painéis de lã de vidro.
Eu peguei lã de vidro semi-rígida, de 60 quilos aliás, 60, não, 40 quilos? Deixa eu lembrar, peraí. 40, é isso mesmo, 40 quilos de densidade. E aí o que acontece? Com essa lã de vidro, a minha voz ela está indo para o painel, ela está atravessando o painel e está voltando sendo atenuada. E ela volta com uma atenuação muito grande mesmo. Principalmente que eu fiz aqui com 10 centímetros de espessura, então eu tenho muita atenuação mesmo até dos graves, tá? Começando, médio grave ali, começando ali nos 300 Hz para cima, eu tenho uma atenuação muito boa com esses painéis. Existem soluções para você tratar o grave mesmo, porque a gente tem as ondas estacionárias, né? A gente tem uma coisa que, às vezes você está num ponto da sala, tem um grave sobrando, você vem para cá, ele falta, sabe? E aí aqui sobra, aqui falta, aqui sobra, aqui falta. Então você tem que tratar com alguns outros tipos de coisa. Tem ressonadores de Helmholtz, por exemplo, são umas coisas que você vai colocar em pontos específicos ali da sua sala, para ele acabar com... absorver esses graves, tá? O grave não vai deixar de existir, entendeu? Você pode pensar assim, eu gosto disso aqui porque o cabelinho está aqui até agora, não sei onde que, mas enfim, eu gosto de grave, né? Então vou deixar minha sala ressoar o grave. Não, você não está entendendo. Esse grave que você está ouvindo, ele é falso. Quando você chegar para colocar no teu carro, ele não existe, tá? Então você não precisa ter esse grave. A sala não vai deixar de acontecer esse grave porque ele vai sair dos seus falantes, vai vir para os seus ouvidos. Ele só não vai ficar ressoando na sala, tá? Isso é o que acontece. Existem pontos estratégicos onde você coloca cada material. Materiais porosos, geralmente, são para essa coisa de média, alta, ou então quando o material poroso é muito denso e muito largo, você pode até tratar coisas mais para baixo, tá? Frequências mais baixas, mas geralmente você vai ter que pôr um ressonador de Helmholtz em algum ponto, entendeu? Alguma coisa que você vai tratar aquela frequência específica. Mas assim, só para você entender, você não precisa ter a sala inteira cheia de Sonex, entendeu? Você pode ver que aqui eu tenho alguns pontos que tem parede lisa mesmo, sem nada, entendeu? Eu tenho pontos aqui que eu fiz um negócio que chama Reflection Free Zone, tá? Que é uma zona livre de reflexão, que é onde eu estou sentado aqui, tá? Então o som vai para trás, não volta para mim, o som vai para os lados, não volta para mim. Tá, então eu fiz isso para me ajudar nas minhas mixagens aqui, nos meus trabalhos, né? Então assim, você precisa ter um conhecimento maior do que você está fazendo para não fazer burrada. Por exemplo, o Sonex custa muito caro. E se você quiser fechar a tua sala inteira, teto, lateral toda com Sonex, você vai gastar uma grana ferrada e não vai ter resultado. Porque muita gente faz isso, como eu falei, pensando em atenuação acústica, tá? Em isolamento acústico, ele não serve para isso. Tá? Ele não serve para isolação, então você não vai ter diferença nenhuma, tá? E você gastou uma grana ferrada, assim. Então eu vou deixar aqui uma proposta para você. Eu tenho um curso chamado Acústica para Home Studios. Esse é um curso super simples, super rápido e bem objetivo, que vai te ensinar como tratar a acústica da sua sala, você investindo uma grana pequena, você querendo fazer um projeto mais legal também, ou então com algumas coisas que você tem na sua sala, você usar cortinas, por exemplo, e de repente uma estante de livros para ser difusor, entendeu? Coisas mais simples que você pode fazer, que não vão resolver o seu problema, mas vão te ajudar bastante, tá? Então vou deixar o link aqui na descrição também. Esse curso é bem legal. É um curso que você faz um investimento pequeno nele para você ter conhecimento para poder fazer o investimento na sua sala. Eu já vi gente que falou assim, não, eu vou fazer a minha sala primeiro, depois eu compro o curso para eu ir melhorando. Tal. Não, cara, você vai gastar aí, sei lá, 10 mil reais aí de Sonex para colocar na tua sala. Espera, pensa bem, de repente você gastando, sei lá, 3 mil, você coloca painéis nos lugares certos, entendeu? E você resolve tão bem quanto você, aliás, muito melhor do que você resolveria com Sonex, tá? Com muito menos preço. Então é um investimento pequeno para você ter esse conhecimento, tá bom? Então tem esse curso e quero falar de uma outra coisa também, que são as consultorias, tá? Eu continuo fazendo consultorias particulares de 1 hora de duração, tá? Via Google Meet, tá? Nessa consultoria, aliás, essa consultoria eu digo eu indico para quem já está mais avançado, tá? Você já está fazendo o seu trabalho, você tem um bom resultado, então faça essa consultoria para você chegar além do que você já está chegando, tá? Tá faltando aquele pouquinho, é isso que vai fazer a diferença, porque eu vou poder ouvir o seu trabalho e te dizer, olha, isso aqui, cuidado, como que você está fazendo isso aqui, ó? Não seria melhor fazer de outra forma, tal? Você vai me falar sobre o seu equipamento, você vai me mostrar suas músicas, eu vou mexer no seu software de forma remota, tá? Eu mexendo aqui no meu home studio, você no seu estúdio, eu mexo no seu software, eu consigo ouvir o que você está ouvindo em tempo real, praticamente, com um pequeno atraso, assim, um pequeno delay,
e eu consigo te dar sugestões do que melhorar no seu trabalho. Essa consultoria precisa ser agendada por WhatsApp, eu deixo aqui na descrição também ou no link na minha bio, tá bom? A gente se vê semana que vem. Valeu!